Boa tarde, aqui é Chantal Lumière. Eu estou diretamente falando do City Hall em New York City. Gente, é um prazer estar com vocês. Essa é a primeira vez que eu estou gravando um vídeo para publicar no YouTube. Eu espero que vocês gostem, né? Eu queria falar um pouco como foi a minha trajetória de vida, desde que eu cheguei aqui nos Estados Unidos até passei por várias coisas na minha vida, passei por vários estados também. E queria falar um pouco sobre como foi essa transição também de governo, mas isso não vai ser para hoje, né? Eu não vou falar sobre isso agora, eu vou falar isso depois. Eu tô fazendo esse entre aspas, pré-inauguração, né? Porque o site ainda não tá pronto, né? Eu ainda tô construindo o site vai ficar pronto talvez, não sei, em 2, 3 meses, porque tem muita coisa ainda para mim fazer. Mas eu vou falar sobre política, religião e cultura e queria falar com vocês sobre como foi a minha experiência de me tornar homeless aqui nos Estados Unidos. Aliás, me tornar homeless em New York City. Porque uma coisa é você ser sem teto em qualquer lugar do mundo, outra coisa é você ser sem teto em Nova York. Então eu queria falar com vocês sobre como foi assim todo o meu processo que eu passei, o que foi que aconteceu com a minha vida, o que foi que aconteceu, que me tornei assim, com todo esse processo de perdas, muitas perdas que eu tive, sabe? Desde que eu saí do Brasil até aqui, eu sofri grandes perdas, mas em tudo isso, Deus, Senhor Jesus, esteve comigo. E foi assim uma aventura, foi uma jornada assim, sem igual, que eu não troco por nada nessa vida. Então eu queria falar com vocês sobre como foi esse processo. Hoje, infelizmente, eu não sei se eu vou conseguir gravar completamente o vídeo como eu quero, porque eu só tô com 2 minutinhos gravando e o vídeo deveria ser mais ou menos 1 hora ou 30 minutos, alguma coisa assim. Mas o tempo aqui em Nova York parece que vai chover e eu quis gravar aqui no City Hall porque aqui foi onde começou tudo, foi onde começou o governo americano, né? Aqui em Nova York, exatamente nesse prédio. Esse prédio aqui tem muita história, muita cultura, muito interessante, mas eu não vou também falar disso hoje. Eu queria falar com vocês como foi assim que foi que aconteceu na minha vida, que que circunstâncias eu passei que me levaram a me tornar homeless. Agora, claro, tudo isso, como eu falei, o Senhor Deus me liderou. Em nenhum momento foi uma coisa assim que eu fiquei sem rumo, sem nada. Na realidade, todas as vezes que uma porta se fechou, ele abriu outra. E hoje eu posso dizer que eu entendi por que Deus me colocou em Nova York, pelo menos uma parte. Também queria falar sobre como foi a minha saída de Wisconsin, indo para o Texas, saindo do Texas, vindo para Nova York. Então assim, são muitos vídeos que eu vou gravar e a minha história, o meu testemunho vai estar no blog. Para abrir o blog, eu vou abrir falando disso, depois eu vou falar por que eu decidi falar sobre política, religião e cultura. Na página do blog vai ter não posso falar, né, tudo que tá lá, mas assim, eu vou estar falando exclusivamente mais sobre a questão política e em relação ao nosso presidente, o presidente americano Donald Trump, e por que na realidade eu defendo o presidente Trump, né? Isso acontece, assim, foi uma coisa que realmente eu não sou envolvida com política, eu nunca falei de política, eu nunca fui apresentadora política, eu não sou formada em ciências políticas, minha formação é econômica, eu sou economista, sou formada em ciências econômicas e assim, eu nunca pensei em ser comentarista de governo, também não tenho pretensão de ser, mas por todo esse trajeto de vida, de muitas perdas e coisas que aconteceram, eu descobri meu propósito de vida e o meu propósito de vida mudou minha vida. É verdade quando as pessoas falam que o propósito de vida da gente muda a gente, o meu propósito de vida mudou tudo na minha vida, mudou como eu penso, a pessoa que eu sou, o que eu como, o que eu leio, a forma como eu vejo a vida, os amigos que eu tenho, tudo, assim, os livros, entretenimento, tudo mudou em volta do meu propósito. Então, no momento que eu descobri o meu propósito, eu segui.
por isso que eu vim parar em Nova York. E seguindo esse propósito, eu me tornei homeless aqui. E aí muita coisa, entendeu? Não, eu tô escrevendo sobre isso, falando assim, não tão detalhadamente, porque também daria assim muitas páginas, não dava nem para escrever no blog, né? Mas eu vou tentar, se eu não conseguir cobrir tudo escrevendo, eu vou tentar fazer os vídeos. Se vocês tiverem alguma pergunta que eu souber, eu posso responder. Me tornar homeless, na realidade, mudou muito a forma de eu enxergar as pessoas que vivem na rua aqui nos Estados Unidos. Me tornar homeless me fez ver a vida, as pessoas de uma maneira completamente diferente. Eu me tornei uma pessoa muito mais assim humana, muito mais... Eu acho que assim, quando a gente vai pro fundo do poço, quando muitas coisas acontecem, e assim, aqui eu não tenho ninguém, né? Eu não sou casada, não mais. Eu não tenho... Assim, aqui em Nova York eu não tenho amigos, eu não tenho família aqui, eu não tenho nada. O trabalho, ainda não consegui trabalho, cheguei aqui em maio e ainda não consegui emprego, então eu tô buscando emprego. Então eu vou contar pra vocês como foi que eu sobrevivi em Nova York durante esses maio, junho, julho, agosto, setembro, né? E vai começar outubro, esses quase 5 meses que eu tô aqui. Como foi, e foi algo assim extraordinário, totalmente, foi Deus. Não foi algo que eu premeditei, não foi algo que eu fui atrás. Como eu falei, me tornar homeless não foi tipo assim, eu escolhi me tornar, não, eu me tornei, alguém me jogou no meio da rua mesmo, entendeu? E assim, deixou um recado, uma mensagem de texto dizendo, olha, você tem que sair da minha casa em tal dia. E isso eu tive que, tipo assim, a pessoa me deu 2 dias. Eu me lembro que era um dia antes do 4 de julho, 4 de julho é feriado, tudo aqui é fechado. Então eu tive que arrumar um canto pra mim no mesmo dia que a pessoa mandar mensagem, ou seja, no dia 3 de julho, porque no dia 4 era feriado, não adiantava, eu não ia encontrar nada. Hotel, nada, tava tudo fechado, 4 de julho. E a pessoa queria que eu saísse no dia 5 à tarde, antes dela chegar do trabalho. Ou seja, até se eu fosse tentar procurar no dia 5, não dava, porque se eu fosse conseguir alguém pra me ajudar com a minha mudança, a pessoa, geralmente aqui o pessoal trabalha o dia todo e só sai depois das 5, depois das 4. E ela queria que eu saísse de lá antes, né? Então, assim, foi uma providência de Deus que me mandou uma pessoa pra me ajudar, pra poder eu entender o que era o processo de me tornar homeless e conseguir entrar num shelter. E como foi isso, como foi que eu entrei, como é o intake, como é viver num shelter, como é ter a experiência de estar num quarto com 12 mulheres que vêm de todas as áreas, de todos os cantos, porque Nova York concentra tudo, é o que eles chamam aqui de melting pot, concentra tudo aqui, né? Eu não sei nem dizer pra vocês como foi que eu consegui. E eu me sinto assim, gente, olha, honestamente, me sinto uma vitoriosa. Tá muito perto de eu conseguir emprego, já fiz todas as aplicações. Vou trabalhar para uma empresa terceirizada que presta serviço, por enquanto, ao Departamento de Educação dos Estados Unidos. Eu fiz um treinamento para me tornar paraprofissional na escola privada e pública. Mas eu tô tentando entrar direto na escola pública. E, nossa, gente, assim, totalmente Deus, assim, Deus abre portas que a gente nem imagina. Agora, assim, que porta estranha, né? Que porta diferente você... Como foi? Como foi isso, entende? De conseguir ficar numa das cidades mais caras do mundo e conseguir sobreviver sem trabalho, sem amigos, sem família, sem ninguém. Só eu e Deus. Aí vocês perguntam assim, como foi que Deus? A resposta é Deus. Jesus Cristo. A resposta é Ele. Eu não tenho outra resposta para nada. Você tá querendo parafrasear ou espiritualizar. Não tem negócio aqui de espiritualizar nada. Foi a verdade. Quando você tá num lugar sem família, sem amigos, sem casa, sem dinheiro, sem nada, o que você faz? Uma pessoa normal se desesperaria, mas eu não me desesperei.
que foi que eu fiz? Eu fui buscar a Deus. Na realidade, eu já tinha Deus. A única diferença é que a minha intimidade com Deus aumentou, as coisas pioraram, mas eu, tipo assim, ele já tinha falado isso, né? Que as coisas, para poder se tornarem melhores, ele teria que me tirar da zona de conforto. E quando Deus puxou o meu tapete, assim, entre aspas, né, sair da zona de conforto, foi muito difícil, porque você se acostuma, né? Mas não tem como haver mudança se você não sair da zona de conforto. A zona de conforto, na realidade, é o que te priva, é o que faz você ficar parado. Então, quando você quer crescer, o que é que Deus faz? É que nem uma planta, você coloca debaixo de um ambiente super estranho, que é para a semente que está debaixo sobre o solo, coberta ali, abafada, só que a pressão faz ela crescer. Então, Deus me tirou da minha zona de conforto, que até então a minha zona de conforto era o Texas. Quando eu saí de Milwaukee, Wisconsin, a minha zona de conforto era lá. Aí eu fui pro Texas, aí passei por vários processos. Assim, se eu não tivesse passado por tudo que eu passei no Texas, eu jamais tinha conseguido aqui. Porque o Texas foi um treinamento duro, árduo, difícil, que eu nunca pensei que eu fosse sobreviver, mas Deus fez isso acontecer. Então eu queria render, assim, honras e glórias para o nosso Deus. Gente, vocês também estão passando muita gente atrás, porque aqui hoje é sábado, o City Hall tá fechado, ou pelo menos foi o que me disseram, que ele tá fechado, não sei se abriu agora, mas sempre tem gente aqui. Como eu tô em Wall Street, é uma área do poder financeiro de Nova York, do centro dos Estados Unidos, aliás, do centro financeiro dos Estados Unidos, então sempre tem muita gente. Então, se vocês verem gente passando, saco voando atrás, isso tudo ajuda, né? Então, voltando aqui, então, foi assim, o Texas foi algo inesperado. Eu não imaginava que eu ia pro Texas, mas eu fui. E a escola do Texas foi, como eu disse, uma escola muito necessária, porque quando o treinamento é muito duro, muito árduo, a batalha se torna mais fácil. Então, se não tivesse tido o Texas, eu não sei se eu teria conseguido em Nova York. O que levou praticamente 6 meses, ou mais que isso, assim, o que levou talvez 1 ano no Texas pra me deixar assim, sabe, assim, trabalhar e me fazer assim, meu Deus, me ajuda porque tá difícil. Aqui, eu acho que em 2 meses. Em 2 meses eu tava assim, como eu disse, eu não quero dizer desesperada, porque quando a gente tem Deus, a gente não fica desesperada, mas eu tava numa condição que eu não tava entendendo o que é que Deus queria que eu fizesse. Eu não sabia que porta que Ele estava abrindo. Eu não sabia onde Ele queria que eu fosse. Eu não sabia onde eu tinha que entrar. E como eu não tinha amizade, quando você não tem amizade, fica difícil, porque tudo hoje é contato. Se você tem contatos, você abre, as portas se abrem para você. Hoje não é muito a questão do currículo, não é muito a questão do vamos dizer assim, acho que inteligência emocional é muito importante em qualquer emprego. Hoje em dia, as pessoas que são estáveis emocionalmente, com certeza elas vão conseguir, eu não digo nem entrar na empresa, mas subir de cargo, por causa que as pessoas hoje, elas são assim, mais nervosas, mais estressadas, sem fé, não acreditam em Deus, são totalmente voltadas somente para o materialismo. Todo mundo sabe disso. O mundo está esfriando o amor, a compaixão, a misericórdia, o perdão. E aqui em Nova York eu vi isso, mas também vi coisas extremamente interessantes, e não só isso. Eu vi pessoas assim, muito boas aqui, e não só boas, como pessoas que amam a Deus, né? Isso é o que faz a gente, impulsiona a ir pra frente, né? Quando você vê que nem tudo tá perdido, né? Existe esperança. Então, eu queria falar sobre, assim, quando eu saí do Brasil, eu saí do Brasil porque eu me casei, vim pra morar, né, em Milwaukee, Wisconsin, e eu fiquei casada, acho que, deixa eu ver aqui, 1
um ano e acho que 1 ano e 6 meses, 1 ano e 5 meses, mais ou menos isso, casada, né?